Olá, bom dia. Seja bem-vindo ao Noticiário Manhã desta quinta-feira, dia 14 de agosto. Olha, nós vamos ver que a polícia de Sorocaba prendeu uma quadrilha que praticava roubos a residências na região. E você vai ver também que a falta de chuva prejudica a colheita da banana em Araçoiaba da Serra. Nós vamos ver a reportagem daqui a pouco. E ainda as informações da programação do aniversário de Sorocaba, que amanhã, sexta-feira, feriado na cidade, completa 360 anos. E a gente começa esta edição com as informações do trânsito nesta manhã. 7 em ponto, véspera de feriado em Sorocaba, nós vamos saber como está a movimentação do trânsito na cidade e nas demais estradas da região. Com ele, ao vivo, Renato Diniz, que está hoje na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. É isso mesmo, Renato, bom dia. Bom dia, Fernando, exatamente. Bom dia a todos que acompanham a Noticiário Manhã. A gente está na praça, ao lado da Praça Lions, e a Avenida Dom Aguirre tem movimentação bastante intensa nesse começo de manhã de quinta-feira, tanto para quem vai no centro, na chegada da Avenida Afonso Vergueiro, e também para o motorista que segue para o Jardim Santa Rosália, para o Alto da Boa Vista. Mas, além do frio, nenhuma outra dificuldade para o motorista nesse começo de manhã, nesse começo de quinta-feira, nas principais ruas e avenidas da cidade de Sorocaba. Para quem pega as rodovias e vai para a capital, sim, vai enfrentar a lentidão na chegada já à Grande São Paulo, na Anhanguera. Para quem saiu de Jundiaí, a Anhanguera, a dificuldade a partir do quilômetro 14 da pista expressa, e na Castelo Branco a lentidão começa a partir do quilômetro 25 por conta do grande número de carros. E olha, ontem à noite a Polícia Rodoviária apreendeu mais de 15 mil maços de cigarros em um carro no pedágio da rodovia Castelo Branco, no quilômetro 111 em Boituva. Segundo a polícia, o motorista vinha do Paraguai e seguia para São Paulo. Ele vai ser encaminhado à carceragem da Polícia Federal, na capital do estado. Fernando. Ok, Renato. E a polícia de Sorocaba apresentou nesta quarta-feira uma quadrilha que praticava roubos a residências na região. Uma das vítimas foi morta em Porto Feliz no começo de junho. Os integrantes são jovens, entre 18 e 19 anos, mas, de acordo com as investigações, são experientes em praticar crimes em Sorocaba e região. No dia 1º de junho, a quadrilha rendeu uma família em Capela do Alto e roubou joias, dinheiro, eletroeletrônicos e até um carro. No mesmo dia, os homens seguiram até Porto Feliz e praticaram outro roubo à residência. Uma das vítimas chegou a ser morta. De acordo com o delegado de Porto Feliz, o comerciante de 52 anos morava no bairro Rafael Alcalá e não teve tempo de escapar. Assim que eles adentraram, eles determinaram que todas as vítimas deitassem no chão, e como o idoso tinha uma certa dificuldade de locomoção, ele demorou um pouco a mais para obedecer a ordem dos ladrões. Então, um deles acabou efetuando um disparo de arma de fogo na cabeça da vítima fatal, sendo que tudo isso foi presenciado pela filha, pela esposa e pelo namorado da filha. Após o tiro, os suspeitos conseguiram fugir com celulares e R$40. Mas um deles, Jackson Fischer Pereira dos Santos, que teria efetuado o disparo, deixou no chão uma pista fundamental para as investigações. No interior da residência, nós constatamos que ali tinha um celular. E após ser confirmado que não seria de nenhuma das vítimas, já existiam indícios suficientes de que seria de um dos autores do crime. A quadrilha também teria aterrorizado uma família no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. Inclusive, tratado com violência uma senhora de 72 anos. 2 presos foram encaminhados ao CDP de Sorocaba e outros 2 ao CDP de Capela do Alto. As investigações continuam e a polícia acredita que a quadrilha tenha praticado outros crimes e, por isso, espera por denúncia. É importante que a polícia conte com a colaboração da sociedade, não só sorocabana, como de outras cidades, no sentido de que nós possamos esclarecer outros crimes, porque nós temos informação através do nosso setor de inteligência que essa quadrilha é responsável por um sem número de crimes, todos eles de roubo. Olha, agora são 7h06, nós vamos à redação do SBT Manhã, na capital, para saber o que é destaque nesta quinta-feira com Patrícia Rocha. E morreu em São Paulo o idoso baleado por uma policial militar no início da semana. Mário Aparecido dos Santos ficou internado 3 dias, mas não resistiu. O funcionário público tinha 63 anos e foi baleado ao tentar defender a filha e o genro que estavam numa moto e fugiram de uma abordagem policial.
A perseguição terminou na porta da casa de Mário, na zona leste de São Paulo. Durante uma confusão envolvendo os moradores do local e a polícia, a tenente Aretusa Moraes atirou 3 vezes, 2 para o alto e 1 para baixo, atingindo o idoso. A policial foi detida em flagrante. Detalhe, né? 2 ações erradas, né? A primeira da cidadã que agride a policial e segundo, esse tiro desnecessário. Um homem de 28 anos caiu de uma altura de 4 metros em Sorocaba. Segundo o Corpo de Bombeiros, a vítima trabalhava em uma construção em um condomínio que fica na rodovia João Leme dos Santos. Ele foi encaminhado ao hospital regional com fraturas nas pernas. E uma audiência pública discutiu nesta quarta-feira na Câmara de Sorocaba a situação da linha férrea na cidade. O representante da ALL também falou dos projetos que estão atrasados na região. Antes de dar início à audiência pública, os vereadores lamentaram a morte do candidato à presidência da República, Eduardo Campos. Os parlamentares fizeram 1 minuto de silêncio. O vereador Apolo, representante do Partido Socialista Brasileiro, disse que recebeu a notícia logo depois da tragédia. Muitos parlamentares já estavam no aeroporto de Guarujá, esperando a aeronave ali pousar, juntamente com o nosso presidente, o Eduardo Campos, para que ele pudesse ali na cidade de Santos, Guarujá, ele ia dar entrevista, ia fazer coletiva. Nós já recebemos aquela notícia com uma tristeza, algo realmente que nos abalou, que nos chocou, por saber que era uma pessoa com uma mente brilhante, uma mente renovadora. O Legislativo discutiu o projeto de contorno ferroviário de Sorocaba, que foi protocolado em 2011 no Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Na semana passada, técnicos do DENIT estiveram na cidade para vistoriar as alternativas do projeto, que é de autoria da ALL, empresa responsável pelas ferrovias da região. São 3 alternativas, uma na zona sul de Sorocaba, passando por Votorantim, e 2 na zona norte, que visa também a área industrial. Hoje são 19 quilômetros de trilhos em área urbana na cidade. O representante da ALL reconheceu os perigos que os trechos acarretam à população. Você tem passagens em nível de pedestre, de autos, que querendo ou não sempre causam acidentes, né? É inevitável, o ser humano é falho e cedo ou tarde haverá acidentes. O representante esclareceu também que a demora de obras ferroviárias se deve ao alto custo do setor. Segundo ele, cada quilômetro de trilho custa 10 milhões de reais. O vereador Crespo, que presidiu a audiência, lembrou que os projetos ainda não estão no plano diretor do município e devem fazer parte nesta nova renovação. Nossa equipe questionou o representante da ALL sobre os problemas que o Noticidade tem mostrado em linhas férreas. Desde dezembro do ano passado, era para estar funcionando o trem turístico entre as cidades de São Roque e Mairinque. Foram feitos investimentos de 4 milhões para a reforma da estação e aquisição das locomotivas. Mas, segundo as prefeituras, eles estão no aguardo de uma série de ações que a ALL deveria fazer. Está sendo agendado agora para o final do mês uma reunião do diretor de turismo de São Roque, lá na nossa sede em Curitiba, para uma discussão técnica com os engenheiros da ALL, porque tem medidas que precisam ser tomadas, que são medidas de engenharia. Já em Itapetininga, há 6 anos, existe um estudo para transpor a linha que corta a cidade. A população reclama da falta de segurança e de aumento de usuários de drogas nas antigas estações. Eu não conheço esse projeto de contorno ferroviário de Itapetininga. Isso deve ter sido proposto diretamente no DENIT, que é o órgão federal que cuida dos contornos ferroviários. Mas estive já com o prefeito de Itapetininga, conheço ele, estamos sempre em contato e, havendo necessidade, a ALL pode ser parceira do município, sim, para buscar as melhorias na ferrovia. Olha, e nesta quarta-feira também um caminhão do impostômetro em Sorocaba chamou a atenção dos consumidores em relação ao pagamento de impostos aqui no Brasil. E olha, alguns itens passam de 40% do preço final. O caminhão passou pelas ruas do centro e depois ficou estacionado na Praça Coronel Fernando Prestes. O montante de mais de R$1 trilhão foi desembolsado pelos brasileiros desde 1º de janeiro deste ano para pagar impostos, taxas e contribuições para a União, estados e municípios.
O impostômetro, criado pela Associação Comercial de São Paulo, tem o objetivo de informar a população sobre a quantia paga de impostos para que os munícipes possam cobrar do governo como os recursos são investidos. Nesta quinta-feira, o caminhão segue a Campinas.